Pastor, eu creio na minha morte, na minha ressurreição juntamente com Cristo. Eu creio. Eu creio que já morri com Cristo, já fui ressuscitado com Cristo. Mas agora, o que eu faço com a minha mente carnal? Uma boa pergunta. Vamos tentar aqui responder de forma bem sucinta. Primeiro, eu preciso, diante da palavra de Deus, perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor já me deu um coração puro? Conforme Salmo 51, 10, quando Davi soube quem ele era por dentro, ele assassinou e adulterou. Ele foi corrigido, ele reconheceu quem o Senhor era, e assim ele viu quem ele era. E ele pediu, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Renova em mim, dentro de mim, um espírito reto. Se cremos que fomos regenerados no nosso espírito, e o Espírito Santo trouxe para nós a vida de Cristo, porque o Espírito Santo é que nos vivifica, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que mostra para nós quão pecador ainda somos, mas ele aponta a salvação pela graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A pessoa nasceu de novo, ela foi regenerada no espírito, mas ela tem uma alma, e a alma abrange a vontade, a mente, as emoções, sentimentos. E nós temos o corpo. O corpo nosso reage muito, ele reage segundo o que nós pensamos. Onde está a nossa mente? E o que estamos depositando na nossa mente? O nosso corpo vai reagindo. A nossa alma pode estar sendo santificada pela vida santa do nosso espírito. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Em 1 Coríntios 2,16, a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Às vezes eu fico pensando, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. E eu pergunto para mim, isto é verdade o que está na Bíblia, palavra de Deus? Pura verdade, inegociável. Mas isto é verdade na sua vida? A mente de Cristo? Eu chego na seguinte conclusão. Ainda não. Em Deus já é consumado, mas em mim estou sendo substituído com relação à minha mente, minha maneira de pensar. E o arrependimento, que sem arrependimento não tem novo nascimento. Sem arrependimento não tem relacionamento com Deus. É certo que o Senhor patrocina o arrependimento também, né? Lá em Romanos 2,4. Ele patrocina o arrependimento, a bondade de Deus, a longanimidade do Senhor, a paciência e o amor dele nos conduz ao arrependimento. Ele patrocina o arrependimento. E arrependimento é mudança
de mente. Metanoia, mudança de mente. Por isso que a palavra do Senhor diz que agora nós temos a mente de Cristo. A nossa mente na carne, a nossa mente voltada à concupiscência da nossa carne, nós vamos levar à prática. Derrota, fracasso, tristeza, pode até nesse momento, no momento, ser bom. Mas a conta vem. O resultado depois virão. Os resultados virão. Agora, como modestamente podemos desfrutar desta nova mente? No Salmo 119, versículo 11, a palavra do Senhor diz: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu guardo a melhor coisa, no melhor lugar, com o melhor propósito. Guardo no coração é guardar na mente. O coração, ele fala do nosso ser inteiro. Por isso que Davi, quando ele soube, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Quando ele soube o que ele tinha feito, não com as pessoas diretamente, mas com Deus, que tinha Davi no coração de Deus, como um eleito, um escolhido. Ele foi escolhido por Deus. Até o profeta Samuel errou. Sacerdote Samuel, ele errou na escolha. Deus disse: eu o rejeitei para escolher Davi como rei. Samuel tinha escolhido outro irmão de Davi, porque estava no coração de Deus. Então, nós somos substituídos pela vida de Cristo, no nosso espírito. Estamos sendo substituídos mediante a comunhão com o Senhor, a sua palavra, ouvindo sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos conduzindo a arrependimento, porque a palavra vai nos confrontando, mostrando para nós o que é pecado, o que não é pecado, o que ofende a Deus, o que não ofende a Deus. É da vontade do Senhor, não é da vontade do Senhor. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. E nós tomarmos a nossa cruz, morte, para seguirmos a Cristo. E pensar como Ele, agir como Ele. E o propósito eterno do Pai é que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Exatamente o que é o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos ser divinizados, porque ainda temos essa carcaça. Por isso que a Gálatas 2:20 diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas a vida que eu estou vivendo nessa carcaça, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós estamos vivendo agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo comunhão com Deus, Pai, através da nossa união com Cristo. Porque nossa união com Cristo vai manifestar a vida de Cristo e não a nossa vida da carne. Em Romanos 8:8 diz, em Romanos 8, versículo 8, ele diz bem claro isto para nós. Bem claro isso para nós. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é estar nessa carcaça, nessa carne, não, espiritualmente.
Se nós estivermos na carne, nós vamos viver segundo a carne. E viver segundo a carne é próprio de uma pessoa não regenerada. Uma pessoa regenerada, ela vai ter a luta da carne contra o espírito. Mas a pessoa não regenerada, ela não tem luta da carne contra o espírito. Ela tem a luta da carne contra a sua consciência. E a carne sempre vence. E a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. O que eu devo guardar? Trazer na memória o que me pode dar esperança. Lá em Lamentações 3. Isso agrada a Deus? O que o Senhor Jesus faria? Ele levaria avante isso? Ele continuaria praticando isso? O Senhor Jesus não iria obedecer? Enquanto eu estou querendo não obedecer, a minha carne não quer obedecer, porque a carne é oposta à vida espiritual. É de Deus. A carne, o nosso eu pecador, perdido, foi crucificado com Cristo. Mas ainda temos este eu vivendo aqui neste mundo, se relacionando com as coisas deste mundo. Se nós relacionarmos com as coisas eternas, as coisas de Deus, nós vamos viver, produzir e refletir aquilo que é de Deus, mesmo estando neste mundo. Olha o que diz, para quem ainda conhece, o Salmo 1, olha como é a orientação bíblica, de forma bem simples, irmão. Não tem outra forma também de eu passar para vocês. Salmo 1, ele diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não deixa entrar na sua mente um conselho de pessoas que não são regeneradas, filhos de Deus. Por mais religioso que possa ser. Por quê? Porque o regenerado, ele vai aconselhar uma pessoa, ele diz assim: a Bíblia diz, está escrito. É assim que Deus nos orienta através da sua palavra. Esse é o regenerado. Ele vai dizer isso. Mas aquele que é carnal, que ainda não foi nascido de novo, ele vai dizer assim: eu penso assim, eu ajo assim, eu acho assim, eu faria isso. O regenerado diz: eu posso ter um meu pensamento, mas o pensamento de Deus é melhor que o meu. Então está escrito. Por isto que nós estamos sendo corrigidos aqui no Salmo 1, dizendo: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai sentar, vai ser influenciado. Vai sentar, vai ser informado. E aquilo que nós permitimos sermos informados vai manifestar em nossos relacionamentos. Mas se eu estiver sendo informado pela palavra de Deus, encher a minha mente das coisas eternas, as coisas de Deus, visão celestial, vai manifestar em meu relacionamento, em nosso relacionamento, de forma agradável a Deus, e nós vamos viver vida santa. E ainda ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, a mente, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, medita de dia e de noite. Tá vendo como que eu vou ter uma mente? Não vou mais ter a minha mente carnal, apesar de eu ser tentado, mas eu não quero, não permanece. Eu não consigo impedir que um pássaro
passe pela minha cabeça, voe sobre a minha cabeça, mas eu permitir que ele faça ninho, já é outra esfera. Como eu vou ter uma mente espiritual se eu não tiver uma vida espiritual, a vida de Cristo no meu interior? Se eu não crer que eu passei pela cruz, eu, pecador, passei pela cruz. Aquela cruz é minha, aquela morte é minha. Nós fomos crucificados, fomos ressuscitados e agora Cristo tornou a nossa vida. E por isso que apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:19, Gálatas 5:19 ou Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo já está no seu espírito. Por isso que você foi vivificado. Por isso que você ganhou a vida eterna. Porque Cristo é a nossa vida eterna. Agora, até ser Cristo formado, você ganhar a mente de Cristo, a vontade de Cristo, o prazer de Cristo, a obediência de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, a santidade de Cristo. Até ser Cristo formado. É um processo em nós. Eu pensava assim, não penso mais. Eu guardo na minha mente aquilo que agrada a Deus, não aquilo que não agrada a Deus. Eu sou dele e ele é meu. Ele é meu e quanto de mim é dele. A minha mente, meu corpo, meu espírito, minha vida, que pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Guardar isso na mente. Guardar isso na mente. E aqui em Romanos capítulo 12, esse negócio é honesto, é correto, vou glorificar a Deus nesse negócio, nisso que eu estou fazendo, nessas minhas atitudes, nesses relacionamentos, são santos, são agradáveis a Deus, é para a glória de Deus. Devemos estar sempre colocando isso na nossa mente. E haverá aquela luta, como já disse aqui, espírito contra carne. Mas se andarmos no espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Promessa do Senhor, palavra do Senhor. E aí ele disse em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não agradável a mim, mas agradável a Deus, mesmo que contraria a minha vontade. O importante é o depois. Quantas vezes nós fazemos a nossa vontade depois da condenação, tristeza, angústia. Tem gente que entra em depressão porque fez a sua vontade. Não fez a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa. Ela é agradável. E ela é perfeita. No momento, parecer que não ser muito bom para nós. Mas ela não muda. A vontade de Deus sempre será agradável. Sempre será santo e agradável. Aí que ele está dizendo, a vontade de Deus
e é perfeita. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deixa eu ler certinho, como está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que obedecer a mim mesmo, com minhas concupiscências, os meus desejos. Guardar isso na mente, para não pecar contra ti, para não pecar contra o Senhor. Vale a pena. Guarda na mente, no coração, a palavra do Senhor. Faça seu comentário. Como você está vivendo hoje? A batalha do espírito contra a carne? Louvado seja o Senhor. Mas essa batalha o Senhor Jesus já venceu, por mim e por você. Está derrotado? Não faz parte de uma pessoa que está tendo relacionamento com o Senhor Deus pela sua palavra. Mas aconteceu as derrotas. Passou. Arrependei-vos. E creia no Evangelho. O que é o Evangelho? É a morte e a ressurreição. O que é o Evangelho? É o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu principados e potestades demoníacos. Ele venceu a morte. Ele venceu os pecados. E ele me venceu, me libertando da escravidão do pecado e da miséria, para ser livre, para que nós possamos ser livres, livres para viver para Deus, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, versículo 22. Amém.